Olá pessoal, então hoje nós vamos ver o cálculo de média aritmética, moda e mediana de dados agrupados com intervalo de classe. O que significa isso, pessoal? Que eu posso ter, ao invés de ter o dado bruto colocado, né, por exemplo assim, nós falamos de temperatura 18 graus, 20 graus, 15 graus, eu faço uma faixa, fica mais fácil quando a gente trabalha com muitos dados, certo? Então a gente trabalha assim, por exemplo, intervalo de classe é isso, ó, vai de 10 a 14. E esse Tzinho aqui, ó, a parte que está na vertical mostra que é intervalo fechado, aquele que a gente aprendeu na matemática antigamente, né? O intervalo fechado, esse aqui é o T, e aqui é o aberto. Então 14 graus não entra dentro desse primeiro intervalo, vai entrar no segundo, onde está aqui fechado. Então a parte aqui do T é fechado e a parte aqui é aberta, certo? Não pertence. Bom, o que a gente está buscando aqui, ó? Foi feita uma análise de uma determinada cidade das temperaturas mínimas do mês de abril. Vamos analisar a temperatura da cidade, né? A gente quer fazer uma análise de tempo, de como é que está se comportando. Bom, então significa o que, pessoal? Que de 10 a 14 graus, aberto aqui, 4 dias fizeram nessa faixa, nesse intervalo de temperatura mínima. Entre 14 e 18 graus, 9 dias apresentaram essa variação, né, de 14 a 18 como temperatura mínima. Entre 18 e 22, 11 dias apresentaram essa variação. E 6 dias entre 22 e 26 graus. Então o que a gente está buscando aqui? Nós estamos buscando calcular a média, a moda e a mediana desses valores de temperatura, que no caso estão agrupados, né? Estão juntos, aqui, ó, em intervalos de classe, né? Porque eu não tenho dado, como eu falei para vocês, valor absoluto, dado bruto. Eu tenho a faixa. Então eu faço a faixa e digo quantos dias ficaram dentro dessa faixa. Eu vou anotar ali quantos dias cada mês, quantos dias do mês ficaram dentro dessa faixa de temperatura. Então eu consigo calcular agora a minha média. A nossa média, pessoal, como a gente já apresentou em outros vídeos, sempre, né, nós vamos ter que fazer assim, ó, vai ser o somatório da temperatura vezes o número de dias apresentado nessa temperatura pelo somatório dos dias, ou o N, tanto faz aqui, N ou o somatório dos FI, que é a mesma coisa. Então vamos lá, quantos dias, né, o abril tem 30 dias, então aqui são 4, 13, 24, 30 dias no total. Só que agora vem uma questão, né? Nós não temos o valor bruto, o dado bruto aqui. Nós temos um intervalo. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente trabalha com intervalo de classe é achar o quê? O valor central, a média da classe. Então nós vamos achar aqui o ponto médio da classe. O nosso ponto médio entre 10 e 14 vai ser a média do limite inferior mais o superior. Certo? 10 mais 14, 24. Dividido por 2, 12. Então aqui nós vamos ter 12 graus. Ou pensa assim, ó, 14 menos 10 são 4. Vai de 4 em 4. Vocês podem ver aqui, ó, que pula de 4 em 4. Então eu vou pegar, dividido por 2, eu vou pegar a metade. Se o intervalo é 4, eu vou pegar o meio, pegar o 2. 10 mais 2, 12. Entre 14 e 18, né, eu somo mais 2, dá 16. Ou 14 mais 18, 32. Dividido por 2, 16 graus. Entre 18 e 22, né? 18 mais 22, 40 por 2, 20. Ou o 18 mais o 2, que é a metade do 4, que é o intervalo total da classe. 22 e 26, o ponto médio é 24. Então nós já temos aqui, ó, a temperatura média, o intervalo médio é o ponto médio da classe, de cada uma delas. E eu vou multiplicar pelo número de dias. Que esse número de dias aqui nada mais é, pessoal, que o nosso F é quantas vezes apareceu aquela temperatura. E a temperatura é o nosso XZ, certo? Então vamos lá. Como é que a gente calcularia a média, pessoal? A média vai ser o XI aqui, 12. Então o somatório do XI vezes o FI. Da temperatura pela quantidade de vezes que aparece. Então vai ser 12 vezes 4. 12 vezes 4. Mais
Aqui 16, que é o ponto médio da segunda classe, vezes 9 dias. 16 vezes 9. Mais 20 graus, 11 dias. Então, 20 vezes 11. Mais 6 dias vezes 24. 24 vezes 6, que é o xi. 24 vezes o fi, que é 6. E o total, né, de fi, que é a soma aqui, soma dos fi, que é o n, né, que seria o nosso n. Podia colocar aqui o n ou o somatório dos fi. São 30 dias. Então, eu vou fazer a média dessa forma. Ah, professor, mas eu assisti um vídeo seu que o senhor disse que a média soma tudo e divide pela quantidade. É o que nós estamos fazendo. Porque ao invés de somar aqui, ó, 12 mais 12 mais 12 mais 12, vai dar 48, eu simplesmente faço 4 vezes 12, que é 48. É muito mais simples. Então, ao invés de ficar somando, né, 4 vezes 12, eu multiplico. Vai dar a mesma coisa. Então, a nossa média, pessoal, vai ser calculada dessa forma. 12 vezes 4, 48. 16 vezes 9, 16 vezes 10, 160, menos 16, 144. Então, 144. 20 vezes 11, né? 220. 11 vezes 2, 22, bota mais um zero. 24 vezes 6, dá 120 mais 20, mais 24, 144. Dividido por 30. Certo, pessoal? Certo? Então, se a gente somar aqui, ó, 278 mais 220 mais 48 vai dar 556. Então, 556 dividido por 30 dias. Então, ali eu somei todas as temperaturas e vou dividir por número de dias. Então, a nossa média vai ser 556 por 30, vai dar um pouquinho mais que 18. Vou pegar uma calculadora para a gente ficar mais rápido. 18,5 graus. Então, a nossa média de temperatura nessa cidade, de temperatura mínima, né, é 18 graus e meio. Temperatura mínima, fica engraçado, temperatura média e temperatura mínima, mas é isso. Aqui nós temos as temperaturas mínimas, a mínima que cada dia fez. Então a média das temperaturas mínimas é 18,5, embora fique meio gozado aqui a gente falar média de mínima, mas é verdade, é 18,5. Bom, a moda, o que é a moda? A moda é o que mais aparece, é o valor de temperatura, nesse caso, que mais frequência tem, maior frequência. Então a gente vai buscar na moda o valor que mais aparece, que tem maior frequência. Então vamos olhar aqui a frequência, vamos lá para o da frequência, 1 tem 4, 9, 11, 6. Então o de maior frequência é 11, é o que mais aparece. 11 dias dos 30 apresentaram uma média de temperatura 20 graus. Então a nossa moda vai ser 20 graus. Por quê? Porque eu tenho o maior FI, é o que mais aparece. É o 20, é o 11. Aí do 11 eu pego a temperatura. E onde é que saiu o 20? O 20 está a média entre 18 e 22. Pegamos o ponto médio do intervalo de classe. Tranquilo? Então nós fizemos a média, a moda e falta o quê, pessoal? Falta a mediana. Normalmente isso não cai em vestibular, Enem, que é um pouquinho mais complicado. Mas vamos lá, o que é a mediana? Mediana é o valor central que divide a minha distribuição em duas partes iguais, correto? Eu sempre tenho que colocar no rol, ou seja, colocar em ordem crescente, do menor ao maior. Nós já estamos em ordem crescente, ó, 10 a 14, 14 a 18 e assim por diante. Então, quantos dados nós temos aqui? 30. Então, a gente faz aqui a divisão para achar o meio, n por 2. Então, 30 por 2 vai ser 15. A gente quer saber o 15º termo. Então, a mediana, nesse caso, é o 15º termo. Onde está o 15º termo? Ó, o primeiro intervalo, ele tem só 4. Ele não está aqui. O segundo tem 9. Então, a soma, 4 mais 9, 13. Então, até aqui tem 13 dados. Então, o 15º também não está no segundo. Certo? O terceiro, 13 mais 11, 24. Então, do 14º ao 24º, estão na terceira classe. Então, a mediana aqui é a nossa terceira classe. Mas como eu determino isso? Vamos lá.
Então até aqui, pessoal, tem 13, certo? 13. Aqui tem 11. Então nós queremos aqui, ó, tem aqui, inicia com 13º, 14º, 15º, certo? Então, desculpa, 14º, aqui é 13, aqui é 14º, 15º, 16º e assim por diante. A terceira classe. Aqui vai até o 13, né? Então aqui inicia com 14º. A mediana é o ponto médio aqui, né? Da minha distribuição. Como são 30 por 2, são 15º. Então a gente faz a conta assim, a gente pega o limite inferior da classe, que é 18. Então vou pegar, 18 mais. Qual é a posição da minha mediana? É o segundo termo. Ele está mais perto do 18 que do 22. A gente faz uma interpolação. Então, é o segundo termo. Vou mostrar para vocês aqui, é o segundo termo. Qual é a amplitude do meu intervalo? É de 18 a 22. Então, são 4 graus. Então, aqui vezes 4. Dividido pela frequência. Quantos elementos tem nesse intervalo? 11. Certo? Eu vou deixar a fórmula para vocês, se alguém se interessar pela fórmula, eu vou colocar aqui em cima, tá? A fórmula da mediana no intervalo, né, que a gente vai calcular. O intervalo aqui é dessa forma aqui, ó. É o limite inferior mais a posição da mediana vezes a amplitude do intervalo pela quantidade de frequência do intervalo. Então vamos lá, ó. Limite inferior, 18, porque ele está no terceiro intervalo, na terceira classe. 2, porque a gente foi até o 13º, daqui começa o 14º, 15º, então é o segundo, 2. O intervalo, né, o H, é 4, vai de 4 em 4 graus, então aqui é 4. E o FI, ó, é a quantidade de termos que tem ali, 11. Então vai ficar 18 mais 4 vezes 2, 8 sobre 11. Então vai dar 8 sobre 11, vai dar um quebrado aí, 8 dividido por 11, 0,7. Então a mediana vai ser 18 mais 0,7, 18,7 graus. Certo? Um pouquinho mais chatinho de fazer. Por que é isso, pessoal? Por que ela está mais perto do 18 do que do 22? Porque o 15º, ele está bem mais perto do 18 que o 24º, que seria o mais perto do 22. Então, como ele está mais perto, né, da temperatura mais baixa, ele vai ficar realmente mais baixo, certo, pessoal? Espero ter contribuído com vocês, né? Fiquem à vontade se quiserem dar algum comentário, dar um like se gostaram. E se vocês puderem colocar alguma observação, se ficar dentro da minha capacidade de poder ajudar vocês, vai ser um prazer. Muito obrigado, grande abraço, sucesso para todo mundo aí. Valeu, obrigado.